Vamos retornando, galerinha, vamos retornando do nosso intervalo. Deu tempo aí de vocês tomarem uma água, né? Lavarem o rosto. Animação, galera. Pessoal, nós estamos a 2 aulas de distância para nós encerrarmos esse primeiro ciclo do nosso curso técnico de informática. Que alegria, né? Nós termos andado, percorrido todo esse ciclo juntinhos, vocês aí do lado da tela, eu do outro lado. É uma grande alegria ter vivido com vocês esses dias, né? Compartilhado esses momentos com vocês. Nós já encerramos várias disciplinas, né? Vocês já encerraram projetos, vocês já encerraram manutenção de computadores, acabaram de encerrar análise lógica de programação, certo? E hoje, agora, neste exato momento, nessas 2 últimas aulas, nós iremos encerrar a disciplina de Educação Tecnológica Midiática. Essa disciplina que, na verdade, para nós, foi como luva, né? Para o nosso curso, os temas que foram abordados nessa disciplina de Educação Tecnológica Midiática, eles caíram como uma luva para nós, porque muitos assuntos que foram tratados, que foram trabalhados, estudados durante esse primeiro módulo, foram todos praticamente dedicados para nós, né? Para o curso técnico de informática. Muitos dos assuntos eram da nossa área. E aí, galerinha, hoje eu vou trazer para vocês um dos principais conteúdos que ele é importante, né? Esse conteúdo é muito importante para que a gente fique atento e ele faz muita diferença no dia a dia da nossa profissão, tá bom? Vocês aí como futuros técnicos de informática. Então, galerinha, hoje nós iremos dar continuidade, nós iremos fazer um apontamento básico da disciplina de Educação Tecnológica Midiática. E o roteiro da nossa aula de hoje, pessoal, como objetivos aí do conhecimento, nós iremos realizar o apontamento básico da disciplina, nós iremos aí falar sobre um dos principais conteúdos que nós vimos ao longo dessa disciplina, nós iremos refletir sobre os principais conteúdos trabalhados e a sua aplicabilidade no dia a dia, e da teoria prática nós iremos refletir sobre esse tema, tá? Esse tema que foi abordado durante todo o primeiro módulo. E aí, pessoal, o tema que eu trouxe para a gente revisar, que é um tema de extrema importância, que ele precisa fazer parte das nossas vidas, como pessoa, né? De uma forma pessoal e de uma forma também profissional, é a segurança da informação. Onde vocês forem, este tema que ele é importante. Eu vou ter o meu próprio negócio dentro de casa, você precisa da segurança da informação. Eu vou trabalhar em alguma empresa, você precisa ter segurança da informação. Eu vou prestar serviço para uma empresa, você precisa da segurança da informação. Esse tema é muito importante e ele é um tema que ele precisa ser explorado e abordado em todas as áreas de atuação. Todas. Todas as empresas precisam ter cuidado com a segurança da informação hoje em dia. Porque todos os dados estão, né? Muitas empresas agora estão se modernizando, se informatizando, que é a transformação digital que nós conversamos na aula na semana passada. E com esse processo de transformação digital, os nossos dados, que antigamente eles poderiam ser guardados em literalmente um cofre, né, através de papéis, com escrituras, que poderiam ser perdidas com ações externas e internas também, né? Essas informações elas acabaram tendo um outro formato, que é o formato digital. E aí, pessoal, da mesma forma que, por exemplo, uma empresa que tem documentos muito importantes, normalmente tem um sistema de segurança para proteger, no caso, aquelas notas fiscais, aqueles documentos que estão guardados em um cofre dentro da empresa. Do mesmo jeito, a empresa precisa ter cuidado com as informações valiosas que elas têm de forma digital.
né? O povo é igual dinheiro, meu povo, né? O pessoal que tem muito dinheiro guardado em casa não vai colocar dinheiro em qualquer lugar. O povo guarda no cofre, debaixo da cama, aí no caso escondido dentro de um buraco na terra, mas de alguma forma se preocupa em proteger aquele dinheiro físico. Da mesma forma é o dinheiro digital. Você não vai simplesmente colocar o seu aplicativo do seu banco, autorizar o aplicativo do seu banco, da sua conta, em qualquer celular de qualquer pessoa. Não pode simplesmente colocar qualquer senha para qualquer pessoa ter acesso, porque você precisa guardar essas informações. Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente não está falando só de dinheiro, não. Nós estamos falando de dados, de informações que valem muito, né? Que de uma certa forma resultam em dinheiro para uma empresa. Então, é a proteção, a segurança da informação é o quê? É a proteção das informações, sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros intencionais ou não, né? Isso pode acontecer, tá? Então, pode acontecer desastres? Pode. Como, por exemplo, um desastre, né? Um raio caiu em cima aí do servidor de uma empresa e pipocou o servidor, por exemplo. É um desastre, né? É um desastre. Agora, um erro, né? O técnico de informática, sem querer, estava tomando café do lado do servidor e derramou café dentro do servidor, por exemplo. Ou então, simplesmente, ao invés de ter colocado a fita de gravação, o CD ou o HD de gravação, da semana não colocou. E aí aconteceu algo urgente, que precisaram daquele dado, que deveria ter sido guardado naquela semana e não tinha dado nenhum, porque o técnico se esqueceu. Isso aí é um erro. Isso é intencional. Agora tem os que são, né? Os que são, na verdade, os que querem ser realizados, né? De forma direta. E aí, galerinha, é importante que nós tenhamos atenção para deixar essas informações protegidas de diversas formas. É por isso que não é todo mundo que pode ter acesso a tudo dentro de uma empresa. Existem os níveis de hierarquia dentro de uma empresa e, de acordo com a hierarquia, existem conteúdos, informações que só serão liberadas para determinados níveis. Então, por exemplo, um gestor de uma empresa que tem acesso a quem vai ser promovido e a quem vai ser demitido da empresa, essa informação não pode ser para todo mundo, tem que ser para o gestor, porque ele está em uma hierarquia que é de responsabilidade dele ter essa informação. Então, não dá para simplesmente todo mundo saber quem que vai ser admitido e demitido dentro de uma empresa. Olha o caos que seria. Então, tem informações sigilosas, como, por exemplo, a empresa vai lançar um novo produto. O design desse novo produto lançou o produto e liberou para, no caso, a equipe, né, a equipe de gestores da empresa, a equipe corporativa da empresa. Essa informação do design do novo equipamento só chegou para eles, né, para os chefes. Imaginem se essa informação vaza. Imaginem se outras pessoas sabem do produto que será lançado, do design. Imagine que o concorrente consegue ter acesso ao novo design que será lançado da sua principal concorrente. Vai ser um estrago, né? Vai ser uma loucura, porque vai ter sido dinheiro, tempo, investimento, né, tecnologias gastas em vão. E aí, pessoal, é importante assegurar essas informações. Isso a gente visualiza muito no segmento musical, tá? E também de filmes. Quantos filmes aí que todo mundo, a galera toda estava esperando para a estreia e o filme vazava? Ele não vazava normalmente, né, por um hacker
que normalmente entra no servidor, tal, teretetê, não. Às vezes é vazado a informação por uma pessoa de dentro, que tem acesso. Então, isso é importante, tá? E aí, o que eu acho mais legal dessa parte de poder saber quem é que tem acesso a determinadas coisas. Quando eu trabalhava em uma empresa que eu era técnica de informática, na verdade, eu auxiliava o técnico de informática da empresa. Eu achava interessante porque ele tinha acesso a tudo que as pessoas faziam, no sentido de mudança do que não deveria. Por exemplo, a pessoa acessou determinada informação que ela não tinha autorização para acessar. Ela sabia que não podia, mas ela quis acessar. Mas ele sabia qual era o IP da máquina, qual era o login, né? Tinha algumas informações, conseguia ter alguns controles. Isso aí é importante para a pessoa que gere a segurança da informação dentro da empresa. Assegurar quem é que tem controle, quem é que tem acesso a determinadas informações. Então, muitas empresas, quando contratam um técnico de informática, para trabalhar dentro da empresa, o foco não é só formatar computador, não, pessoal. Normalmente, essa pessoa fica responsável pela segurança da informação dentro da empresa. E a segurança da informação, ela passa por diversos momentos. Ela passa pela estruturação, né, de softwares que vão ajudar o técnico a ter essa segurança, a ter esse controle de tráfego de internet, de controle de sites. Também tem a parte da informação. O técnico de informática, a pessoa responsável pelo TI da empresa, que cuida da segurança da informação, ele precisa informar os outros. Ele precisa informar o colaborador, ele precisa ensinar medidas de segurança. Então, você que pretende trabalhar aí, por exemplo, com segurança da informação, saiba que o elo mais frágil dentro de uma empresa para ocasionar problemas de segurança da informação se chama ser humano, tá? O ser humano é a principal criatura responsável pela maioria dos problemas de segurança da informação. Então, é com estas criaturas que você vai ter que lidar. Como? Informando, dando palestras dentro da empresa, orientando, ministrando cursos, explicando como devem utilizar determinados recursos tecnológicos. Isso ajuda demais, tá? Isso ajuda demais, certo? Como nós já vimos esse conteúdo, eu trouxe para vocês, eu estou trazendo ele com a outra abordagem, mas para dicas mesmo, tá, pessoal? Manipulação não autorizada e proteção de vários tipos de ameaça para garantir a continuidade do negócio é o que se espera da segurança da informação. Ela tem esse papel, né? Ela tem essa importância de verificar a manipulação. Se essa manipulação de dados ela está sendo autorizada. Certo? Então, pessoal, dentro de uma empresa, existem informações que só cabem a determinadas pessoas. E em todos os lugares é assim, tá? Então, as nossas informações antigamente, nós poderíamos guardar simplesmente dentro de um cofre físico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a maioria das informações estão expostas na internet. Por isso que eu sempre falo para vocês, vamos ter atenção e cuidado com o que a gente expõe na internet, com as informações que vocês disponibilizam de vocês na internet, tá? A informação ela pode existir de diversos formatos. Ela pode existir de forma impressa, armazenada eletronicamente, falada, transmitida pelo correio convencional, de voz, eletrônico e de diversas outras formas. Então, a informação, ela possui vários formatos. E para cada formato, nós temos uma forma de assegurá-la, tá? De deixá-la segura. Então, quando se fala de recursos digitais,
o técnico de informática ele precisa assegurar isso dentro de uma organização, tá? Não importa a forma que a informação toma, ou os meios pelos quais ela é compartilhada ou armazenada. Essa informação, né, ela deve sempre ser apropriadamente protegida, tá? Não importa o tipo, ela precisa ser protegida, tá? Então, por exemplo, quando um artista lança, ou vai lançar, na verdade, vai lançar um single, né, uma nova música, ele fez toda uma estrutura, gastou muito dinheiro, investiu muito tempo, aí essa música vaza antes do tempo, né? Ou seja, eles pecaram aí em uma segurança da informação apropriada para aquele tipo de material. E aí, pessoal, aqui nós temos, né, algumas formas que a informação ela pode estar presente. Essa informação ela pode estar no formato de imagens, de vídeos, tá? Textos de documentos, palavras faladas. Então, para cada um desses tipos, nós temos que ter atenção de como nós iremos guardar essas informações. E aí, pessoal, para nós falarmos da segurança da informação, a gente precisa recordar dos dados, tá bom? Os dados, eles são pequenas partes, pequenos fragmentos de uma informação. E esses dados, eles podem estar em qualquer lugar, de diversas formas. E os dados para as empresas hoje em dia, eles valem muito. Porque o dado é a matéria bruta da informação e do conhecimento. O dado é a forma bruta da informação e do conhecimento. Então, se dos dados, uma empresa pode extrair conhecimento, extrair informação, então esses dados não podem estar dispostos para qualquer pessoa. Não podem estar disponíveis em qualquer lugar. Esses dados precisam estar extremamente bem armazenados e monitorados, tá? E qualquer elemento identificado em sua forma bruta, né, que por si só não conduz uma compreensão de um determinado fato ou situação, é o dado. Nada mais é do que o dado é o átomo da informação, ou seja, é a matéria bruta da informação. Você não tem como simplesmente gerar uma informação sem antes você ter tido algum tipo de dado. Então, por exemplo, os cientistas que descobrem novos medicamentos, por exemplo, né? Um cientista descobriu novos medicamentos, mas ele não descobriu, ele não gerou esse conhecimento do dia para a noite. Ele teve um momento de colher dados, coleta de dados. Quem trabalha com pesquisa científica, quem trabalha com pesquisa de uma forma geral, quem é pesquisador sabe a importância que os dados possuem para uma pesquisa. É através desses dados que se tira informações importantes. Só que, às vezes, as pessoas só querem proteger a informação e se esquecem de proteger os dados. Tá? Esquecem de proteger a matéria bruta da informação. Os dados, né, são os resultados dos dados devidamente tratados, comparados, classificados, relacionáveis entre outros dados, servindo para tomar decisões. Então, hoje em dia, as empresas, elas pagam muito caro pelos nossos dados de acesso, pelo nosso e-mail, pelo nosso telefone, pelo nosso endereço, que nós normalmente disponibilizamos, por exemplo, em vários campos de sites de cadastro, que às vezes a gente nem se toca. E tem lá um termo de compromisso, né, um termo lá que a gente normalmente só coloca "eu li", que fala que você está sujeito, né, a liberar os seus dados para serem utilizados por outras empresas. Então, pessoal, os nossos dados pessoais, eles valem muito para as empresas. E às vezes a gente não tem dimensão disso e não tem dimensão do quanto que isso pode gerar informação para eles.
Sabe quando eu falo para vocês que, quando eu conversei com vocês, que quando vocês estão acessando a internet, por exemplo, e vocês começam a pesquisar sobre um assunto, e automaticamente o Google e todas as tuas redes sociais que estão linkadas à internet começam a te direcionar assuntos, conteúdo sobre aquela tua pesquisa, é porque você forneceu dados. Você forneceu dados do que estava te interessando naquele momento. E aí o que acontece? O que acontece é que eles pegam os teus dados e te fornecem o que você quer. E aí você acha show de bola. Mas depois você não entende como é que eles adivinharam o que você estava pensando. É porque ao pesquisar, você também está fornecendo os teus dados para algum local, tá? Quando a gente fala de dado, a gente fala de matéria bruta do conhecimento. Mas e o conhecimento é o quê? É o conjunto de ferramentas conceituais e categorias usadas para criar, colecionar, armazenar e compartilhar informações. Tá certo? São as informações trabalhadas. Então, existe um fluxo na vida. Primeiro, a gente tem que ter o dado. O dado organizado, pré-organizado, ele gera informação. A informação trabalhada, ela gera conhecimento. Então, não tem como ter informação sem ter dado, não tem como ter conhecimento sem ter informação. Um depende do outro para existir. Aí, se você não protege a matéria bruta, você não está protegendo nem a informação e nem o conhecimento, tá? É isso que acontece aí nos grandes problemas. E qual é o valor da informação, né? Qual o valor da informação? O valor da informação é determinado pelo que a organização ou o usuário dá a ela. Então, talvez os e-mails de várias pessoas para uma empresa que trabalha, por exemplo, com venda de coxinha, talvez não interesse, né? A empresa, chegar uma pessoa e falar, olha, eu tenho um banco de dados com 1000 e-mails para uma empresa que vende coxinha, por exemplo. Talvez eles olhem assim e falem, não tenho interesse, né? Esse dado aí para mim não vale de nada para mim, não vai gerar nenhum retorno. Aí imagine a mesma pessoa pega esses 1000 e-mails, esse banco de dados aí gigante de 1000 e-mails e chega aí para uma empresa de cartão de crédito. Fala, olha, eu tenho esse banco de dados de 1000 e-mails de pessoas dessa região que podem ser teus futuros clientes. E a empresa às vezes não tem nenhum tipo de dado dos possíveis clientes. Ela compra. Tá? Ela compra. Por quê? Porque ela dá valor para aquele dado. Então vai depender muito, né? O dado e o valor que é dado para ele, da informação, vai depender muito de quem está utilizando aquela informação. Tá? De quem está utilizando aquela informação. Outro ponto, pessoal, que a gente precisa analisar, além da importância, né, desses dados, dessas informações, são os sistemas da informação. Nós temos aí nas nossas operações digitais, computacionais, máquinas que são regidas e direcionadas por sistemas. E esses sistemas são conhecidos como sistemas operacionais e existem diversos. Os principais que normalmente as pessoas conhecem são esses, né? O Android, o macOS, o Windows e o Linux. Esses são aí os ganhadores aí de utilização. É toda a combinação de meios, procedimentos, regras e pessoas que asseguram o fornecimento de informações para um processo operacional. Então, o sistema da informação, ele é o responsável por fornecer informação suficiente para que um processo operacional funcione, tá? E mais uma vez nós temos o quê? A informação no meio da parada. A informação é importante. O sistema de informação normalmente são combinações de meios, procedimentos, regras, pessoas que asseguram o fornecimento de informação para um processo operacional, tá? Existe a estação de trabalho, cabos wireless, servidores, armazenamento, telefonia. Todos esses sistemas podem e recebem também
informações, tá? Dentro das empresas, pessoal, existem também os tais dos chamados ativos, tá? Os ativos é qualquer coisa que tenha valor para a organização e seus negócios. E esses ativos, eles podem ser de diversas formas, certo? Porém, cada empresa tem informações que são de valia para elas. E aí vamos dar uma olhada. Primeiro ponto, né? Alguns ativos, informações telefônicas, documentos em papel, softwares em uso ou em desenvolvimento, hardwares, computadores, servidores, componentes, instalações em geral, pessoas e seu conhecimento, imagem e reputação da organização também são ativos, serviços são ativos, tá? Então, todas essas coisas, elas são importantes para uma empresa e elas precisam ser cuidadas, tá? Precisa ter uma atenção especial para elas, porque senão aí podem surgir as ameaças. E as ameaças, elas existem muito, de uma forma muito concreta e muito diversificada também no mundo virtual, tá? Na transformação digital vieram muitas coisas boas, mas também vieram recursos maliciosos. E o que são aí as ameaças? Qualquer coisa, né, o homem fez ou ato da natureza que tenha o potencial de causar dano aos ativos das empresas. Então, esses aqui são os ativos importantes para a empresa. Qualquer mal, qualquer coisa que interfira no bom funcionamento, na qualidade desses ativos para a empresa, eles podem sim ser considerados ameaças, tá? E aí, pessoal, nós temos ameaças tanto humanas e quanto ameaças não humanas. Ameaças humanas, a gente nem precisa falar, né? São aquelas pessoas que agem com má intenção, com o objetivo de prejudicar, de quebrar, de queimar, de danificar algum componente, de simplesmente vazar alguma informação, e assim vai. E aí nós temos também as ameaças não humanas. Essas ameaças também precisam ser cuidadas, tá? E olha aí, nós temos, né, 2 exemplos que nós podemos visualizar, que são as ameaças humanas e as não humanas. E aí, pessoal, eu acho, na minha visão, eu acho mais fácil se lidar com o que não é humano do que com o humano. Porque com o que não é humano, como vírus, malwares, nós conseguimos instalar artimanhas para driblar essas situações. Agora, um colaborador que está pensando, que não pensa, né, com o objetivo de assegurar as informações de uma empresa, esse é problemático, tá? Isso é perigoso, certo? E às vezes você fez tudo. Você deu orientação, você fez curso com ele, você ensinou o que deve e o que não deve. Mas e no momento que você não estiver olhando e não estiver controlando, ele pode querer fazer alguma coisa errada que acabe prejudicando. Então, para isso é melhor tirar acesso. É por isso que a maioria dos TIs das empresas acabam tirando o acesso de muitas coisas de colaboradores, para não ter o perigo, tá? Pessoal, a gente está falando de empresas que têm informações valiosíssimas. Valiosíssimas, tá? E isso, alguma informação vazada, pode gerar um prejuízo gigantesco para a empresa. Então, elas não podem ter o perigo disso acontecer. Então, tira mesmo, tira acesso de todo mundo. Só tem acesso geral a tudo os gestores, por exemplo. Normalmente é isso que acontece, tá? E aí, pessoal, as ameaças humanas, né? Nós temos as ameaças externas, que, diante do que eu já trabalhei, do que eu já vivenciei, de controle de ameaças dentro de uma empresa, as menores são as externas, tá? As ameaças externas, hackers, são os números menores.
tá bom? Nós temos aí, normalmente, as maiores são os funcionários internos mesmo, infelizmente. Às vezes não é nem porque queira, às vezes não é nem de forma intencional, não. Às vezes é sem querer, porque não sabe mesmo utilizar alguns recursos e acaba fazendo alguma coisa de errado. Como, por exemplo, né? Imagine aí uma máquina está na rede, todas as máquinas de uma empresa estão ligadas à rede, por exemplo, e aí a pessoa entrou em um site que não deveria entrar, que é cheio de vírus, entrou, usou o site, achou que estava tudo beleza, saiu. E depois, um tempo depois, o pessoal de TI passa correndo igual um doido, louco. Aconteceu problemas, tem informações sumindo, tem documentos que estavam na rede que não estão mais, está tendo duplicação de documento desadoidado, e começa a aparecer vários problemas, e aí eles começam a investigar que é vírus, né? Mas esses vírus vieram de onde, se eles fazem um monitoramento diário? Porque alguém, né, ultrapassou a barreira da segurança da informação. Isso pode acontecer. E aí, né, se está na rede, já viu, né? E aí, pessoal, as ameaças não humanas, que na verdade são as menores, mas que podem acontecer. Imagine que você está dentro de uma empresa, tem um servidor com um banco de dados que está armazenado todas as informações, aí cai um raio e queima tudo, né? Ou então tem um incêndio dentro da empresa, ou então tem uma inundação, ou então passa aí uma tempestade com furacões e danifica, né? Ou catástrofes, por exemplo. Essas ameaças não humanas, desse aspecto, elas são as que menos acontecem, né? Que menos acontecem. É como eu falei para vocês, é mais fácil ter as ameaças aqui, ó, essas ameaças humanas, que são as mais fáceis de acontecer. E aí, pessoal, essas ameaças, elas só acontecem, principalmente as ameaças humanas, e principalmente as humanas internas, tá? Externas também, mas as internas, que são as mais frequentes, elas se dão através de uma característica que pode estar acontecendo aí na sua empresa. É a vulnerabilidade, tá? É exatamente o que está sendo mostrado bem aqui nessa imagem. É uma corrente muito grossa, forte, firme, certo? Porém, tem um dentezinho aí dessa corrente que está aberta, que qualquer puxão ela quebra, né? Uma corrente firme vai se transformar em duas aí, por exemplo, né? Aqui mostra a vulnerabilidade dessa corrente, o ponto fraco da corrente. Então, talvez, dentro da empresa, os TIs, né, a galerinha que trabalha com segurança da informação, eles precisam estar atentos a quais são as principais vulnerabilidades dentro da empresa. Sabendo quais são as vulnerabilidades, fica mais fácil de conseguir criar estratégias para combater essas vulnerabilidades. Mas se não sabe, aí fica difícil mesmo. Se não sabe qual é o local do erro, qual é o local que existe problemas, você não vai conseguir resolver o problema da tua empresa. Então, a vulnerabilidade ela precisa ser constantemente analisada, tá? É qualquer fraqueza que possa ser explorada e comprometer a segurança do sistema de informação. Desde qualquer coisa, pessoal, é qualquer coisa mesmo. Até de forma digital, física, tá? Aqui tem que ter muita atenção com essas vulnerabilidades, porque às vezes a empresa investe um monte de dinheiro comprando máquinas mais potentes, comprando um bom servidor, contratando pessoas capacitadas para cuidar da segurança da informação, criando várias estratégias, só que às vezes uma vulnerabilidade que possa existir dentro da empresa não foi observado. Tá? Como até o fluxo de informações, certo? A informação sai do setor, desse setor ela precisa passar por esse outro,
desse outro setor, ela precisa passar por outro para até chegar no final. Nesse processo de passagem de informação, pode ser que tenha uma vulnerabilidade. Tá? Então, vulnerabilidades que podem acontecer dentro da empresa. Falta de backup. Falta de backup, isso daí é um dos grandes problemas. Na verdade, isso daqui é eu nem sei o que falar, meu povo. Uma empresa que tem informação importante, que não pode se dar o luxo de perder um dado, se não tiver backup, é complicado demais. Ah, é porque um servidor é caro. Aí fica complicado. Você tem uma grande chance de você perder os seus dados, de você perder dinheiro porque perdeu o dado. Então, falta de backup, pessoal, se vocês chegarem em uma empresa que vão trabalhar com segurança da informação, a empresa não tem sistema de backup, implantem, viu? Implantem sistema de backup. Nem que seja online no Google Drive, tá? Mesmo que a empresa não consiga comprar um servidor ainda, seja só backups de fotos, de imagens, por exemplo, ou algo do tipo, mas faça algum tipo de sistema de backup, nem que seja um HDzinho externo, pequeno, de 1, 2, 3 teras, não importa, mas faça um sistema de backup, porque informação perdida que não dá para ser recuperada, em muitos casos, é um grande problema dentro de uma empresa. Tá? Armazenamento inadequado. Eu acredito assim que armazenamento, se uma empresa não tem um sistema de backup, corre um grande risco também dela não estar armazenando adequadamente as informações dela. Certo? Isso aí precisa ter muita atenção também. Tá? Armazenamento inadequado. Às vezes pode ser que isso esteja tão na cara, né? Seja tão óbvio, mas o óbvio ele precisa também ser feito, tá? O fácil precisa também ser feito, analisado. Outro ponto que pode estar acontecendo, falta de mecanismo de monitoramento. Isso é com certeza, tá? Com certeza. Se a empresa não tem backup, a empresa não tem armazenamento adequado de informação, a empresa tem vulnerabilidade dos dados na internet, na rede, que seja, com certeza, sem sombra de dúvida, é falta de mecanismo de monitoramento. Tá? E esse sistema de monitoramento aqui pode ser de diversas formas. Pode ser o monitoramento da equipe de TI. Ah, não tinha ainda, então não tinha, né? Não tinha monitoramento. E também, em alguns casos, esse monitoramento pode ser feito de outras formas digitais, tá bom? Câmeras, vídeos, gravações, por exemplo. Mas esse mecanismo de monitoramento aqui que eu estou citando é mais da equipe de tecnologia da informação mesmo, tá? Da equipe de informática. Se não tem uma pessoa para analisar e investigar isso aqui não vai acontecer, tá bom? Não vai. Porque tendo uma equipe capacitada para isso, tem problema, imagine sem ter uma equipe capacitada. E aí, contratação. Contratação, aí a gente pode falar de contratação de diversos equipamentos. A vulnerabilidade pode estar acontecendo porque a empresa não tem contratação de TI, não tem TI para trabalhar na empresa, não tem a contratação de serviços de software de segurança, não tem a contratação de recursos, não tem recursos para trabalhar a segurança da informação dentro da empresa. Tá bom? Então, isso daqui é um aspecto que eu acredito que, se hoje um técnico de informática chegou na empresa, para ele poder para ele tomar de conta da segurança da informação dentro de uma empresa, pequena do jeito que ela seja, pequena, médio e grande porte, você tem que ir atrás dessas 4 características bem aí, dessas 4 vulnerabilidades, tá? Isso daí não vai ser trabalho para 1 dia, 2 dias, nem 1 mês, não. É trabalho para muito tempo, viu?
E aí, pessoal, com isso, se a vulnerabilidade não for tratada, se a vulnerabilidade não for corrigida, o risco é algo que vai existir na sua empresa, tá? Probabilidade de um evento ocorrer explorando as vulnerabilidades que foram expressas. Com certeza, né? Se deixou alguma coisa aberta, se deixou alguma porteirinha aberta, com certeza em algum momento vai ocasionar alguma coisa, algum problema, tá? Então, tenham atenção com as vulnerabilidades, corrijam as vulnerabilidades para que esses problemas maiores não aconteçam. E aqui, pessoal, a vulnerabilidade nem foi tocado, nem foi citado na parte de manutenção, mas também viu? A segurança da informação também precisa ser passada pela parte de hardware também. Não adianta você só cuidar do software, de antivírus, de um monte de coisa, se você não está cuidando da parte física dos seus componentes. Isso também pode ser uma vulnerabilidade, tá? Aí, galerinha, nós temos, com vulnerabilidade, tendo riscos, você está deixando aí as portas abertas para acontecerem ataques, tá? Qualquer ação que comprometa a segurança de uma organização pode ser considerado aí como um ataque, tá? Ataque. E aí a galerinha gosta de ser chamado de hackers, né? Os hackers. E aí hoje em dia nós temos uma visão muito errada de hackers, que são aqueles que entram nos softwares, nos sites para fazerem algum mal. Mas na verdade, os hackers hoje em dia, o foco deles não é fazer isso não, viu? Não é fazer maldade não, é ao contrário. Por exemplo, imaginem aí que eu sou um banco, né? Eu tenho um banco, tenho um sistema de banco. E aí eu chamo alguns desses caras que se garantem invadir estruturas tecnológicas e contrato eles e falo o seguinte, ó, eu quero que vocês investiguem todos os erros que tem de vulnerabilidade no meu site do meu banco. E eles vão fazer isso. E eles vão atacar de todas as formas, por exemplo, aquele software, aquele sistema computacional para ver se encontram vulnerabilidades. Eles encontram as vulnerabilidades, eles descrevem as vulnerabilidades e aí a empresa consegue consertar. Pessoal, isso aqui é fantástico, né? Muitos desses daqui, normalmente, acontece, eles chamam normalmente para poder verificar a parte de urnas eletrônicas, tá? Parte de urnas eletrônicas, todo ano de eleição, normalmente é feito isso. Eles chamam algumas das pessoas que trabalham com esse segmento para verificar se é ou não seguro, né? Se tem alguma falha, se tem algum erro, é muito interessante, tá bom? Então, esses ataques, pessoal, eles podem acontecer em diversos lugares, né? Em diversas empresas. E isso, pessoal, é muito comum. Por isso que a organização precisa ficar muito atenta com relação a isso, tá bom? A esses ataques. E aí, pessoal, nós temos os impactos que tudo isso pode ocasionar dentro de uma empresa. Podem ser impactos positivos, se as vulnerabilidades estiverem sido cessadas, mas também nós podemos ter impactos negativos, de acordo com a realidade, tá? Então, qualquer ação que comprometa a segurança de uma organização também pode ser considerada aí como um impacto. E quais são os impactos que a falta de vulnerabilidade, que a vulnerabilidade, né? A falta de segurança da informação, a falta de segurança como um todo dentro de uma empresa pode ocasionar? Nós podemos aí gerar perda de clientes e contratos. Então imagine que uma informação valiosa de uma empresa que vai lançar um produto. No próximo mês saiu e caiu nas mãos do concorrente e o concorrente conseguiu lançar antes dela. Ele vai ter um grande prejuízo aí na perda de clientes e contratos, provavelmente.
Isso é um grande problema. Danos à imagem. Imaginem aí uma empresa que depende exclusivamente da imagem que ela mostra nas redes sociais, né, que é demonstrado nas mídias, que é demonstrado para os seus clientes, e aí de alguma forma vaza uma informação que aquilo ali não era nada do que era mostrado, né? Não era realmente o aspecto que a empresa falava, por exemplo. Então, esses danos à imagem, ou então alguma ação, qualquer ação realizada dentro da empresa, fora da empresa, falta de posicionamento que é demonstrado, pode causar danos à imagem da empresa. A perda de produtividade também pode acontecer. O aumento no custo do trabalho para conter, reparar e recuperar problemas. Então, imagine uma empresa que teve problemas, que as suas informações do novo produto, ela foi perdida, não tem informação nenhuma mais. Meses e meses de estudo, analisando recursos melhores para gerar um novo produto foram perdidos. Ninguém tinha backup de nada. Ninguém tinha salvo nada. E aí vão precisar recomeçar tudo do zero. Vai aumentar aí o custo de trabalho. Vai aumentar aí o investimento. Outro ponto, aumento de seguros, penalidades e multas também podem acontecer, tá certo? Aí tudo isso gerado através da falta da correção de vulnerabilidade, de impactos negativos e positivos, certo? E aí, galerinha, a segurança da informação, ela tem esses 5 pilares. A gente precisa analisar esses 5 pilares dentro de uma organização. Primeiro, nós precisamos ter atenção à confidencialidade dos dados, à confidencialidade das informações, à integridade. Será que essa informação ela está íntegra? Está literalmente da forma correta? A disponibilidade. Para quem que essa informação está disponível? Para quais setores? Quais são as pessoas que têm acesso a essa informação? Autenticidade. Existe algum método, alguma forma de autenticar se essa informação ela é a informação verdadeira, a informação correta? Não repúdio, né? Então, pessoal, aqui nós temos esses 5 pilares que precisam ser observados quando se fala de segurança da informação, tá bom? Segurança aí da informação, tá certo, galerinha? Princípios básicos aí básicos da segurança da informação. Confidencialidade, tá? É a proteção de dados contra acesso não autorizado, incluindo medidas para proteger a privacidade. Os princípios básicos também, nós podemos falar da integridade, que a característica da integridade é ela ser correta e sem erros. Essa informação é uma informação correta? É uma informação que está sem erros? É uma informação verdadeira? Disponibilidade. Está querendo falar no sentido que determina que os recursos estejam disponíveis para acesso, sempre que solicitado e por quem devem ser acessados, tá bom? Ok? Para quem tem acesso, para quem tem permissão, tá bom? E algumas características aí da disponibilidade desses dados. Primeiro ponto, a pontualidade. Os sistemas de informação, eles estão disponíveis quando necessários. Continuidade, o pessoal pode continuar a trabalhar no caso de um fracasso ou indisponibilidade. Robustez, não há capacidade suficiente para permitir que todos os funcionários trabalhem no sistema de informação. Então, aqui precisa ser analisado todos esses aspectos, precisa ser verificado todos esses aspectos, tá? Autenticidade. Quando a gente fala da autenticidade, a gente está querendo falar, pessoal, sobre a origem e o destino, tá? Sobre a origem e o destino. E essa origem e destino, pessoal, elas dependem muito
dependem muito de como que essa informação foi repassada, para quem foi repassada, quem teve acesso, tá? Origem e destino verificam aí a identidade da outra parte envolvida da comunicação. Outro ponto importante é o não repúdio. É a garantia que o emissor de uma mensagem ou a pessoa que executou determinada transação de forma eletrônica, tá? Seja também monitorada de alguma forma. Só se pode garantir o não repúdio quando houver autenticidade e integridade. Quando se confirme que realmente a pessoa que enviou a informação é a pessoa que diz ser, e se realmente for confirmado que quem recebeu a informação realmente é a pessoa que deveria ter recebido a informação, tá? Para que não haja vazamento de dados entre esse percurso do envio e do recebimento. Então, isso aqui também precisa ficar com muita atenção. A disponibilidade desses dados também é uma outra parte que precisa ter muita atenção e cuidado, porque é o grau em que a informação está disponível para o usuário e para o sistema de informação que está em operação no momento que a organização requerer, né? Então, na hora que a empresa solicitar o acesso àqueles dados, eles precisam estar disponíveis, eles precisam estar no caso de uma forma acessável, tá bom? Características aí da disponibilidade desses dados, se fala da pontualidade. A pontualidade é uma característica que precisa ser analisada nos pilares de segurança da informação. Os sistemas de informação, eles estão disponíveis quando necessário, continuidade, a organização pode continuar trabalhando no caso de falha, robustez, existe capacidade suficiente, né, o que permite que toda a organização trabalhe no sistema. Também é uma outra característica muito importante dos pilares da segurança da informação, tá? Então, galerinha, a segurança da informação, ela passa por todos os aspectos de uma empresa, ela passa por todos os setores. Desde, por exemplo, imaginem aí, você que entra numa empresa nova, e a empresa que você entrou, ela tem como se fosse um sistema de boas-vindas. Ela tem um sistema de introduzir o funcionário na empresa. Ele passa primeiro pelos exames admissionais, depois ele passa por um processo de treinamento. Treinamento da cultura da empresa. Lá ele vai conhecer características super importantes da empresa e como essa empresa trabalha de uma forma bem específica. Coisas que talvez ele não tenha visto nunca em outros lugares. Essas informações, elas também precisam estar seguras, tá bom? Precisam estar seguras, porque fazem parte da cultura da empresa, né? Faz parte de como a empresa se comporta, de como a empresa identifica a ação dos seus colaboradores. Então, pessoal, não importa qual setor. Se é o setor de RH, se é o setor administrativo, se é o setor financeiro, se é o setor de logística, de armazenamento, todos eles possuem dados, informações que precisam ser guardadas, tá? Informações preciosas. Trabalhava em uma empresa que existia, né, o sistema de monitoramento dos caminhões, tá? Dos caminhões que essa empresa, no caso, distribuía bebidas, refrigerante, água de forma geral. E aí, pessoal, esses caminhões, eles precisavam ter esse sistema de monitoramento para que, se acontecesse algum problema, né, com os motoristas e ajudantes, a empresa pudesse dar assistência, né, entender onde que esses colaboradores estavam e tudo mais. Pessoal, essa informação é extremamente valiosa, porque normalmente esses caminhões, né, esses motoristas, eles levam, por exemplo, um dinheiro dentro dos caminhões.
E isso é muito perigoso, porque vai que essas informações de rota desses caminhões chegam nas mãos de pessoas que não devem saber, né? Olha o perigo que pode ocasionar, né, tanto para os colaboradores da empresa, quanto também a respeito de furto, de roubo, né? Então, galerinha, muitas empresas, às vezes a gente nem tem noção de dados que não podem ser vazados, tá? Escolas, por exemplo, tá? Escolas, principalmente escolas particulares. Uma informação que eles não gostam que vazem é a quantidade de alunos que existem na escola, por exemplo. Quantidade de alunos que existem na escola em determinado segmento. Quantos alunos tem no primeiro ano do fundamental, do segundo, do terceiro, do quarto? Para algumas empresas isso é muito valioso, sabia? Tem empresas que comprariam sim essa informação para identificar a quantidade de alunos que tem dentro de uma escola. Então as escolas elas defendem bastante essas informações e às vezes, né, a quantidade de alunos de uma turma, às vezes a gente pode achar que não tem valor nenhum. Realmente, para quem não trabalha com nada que aquela informação vai beneficiar, realmente não tem valor nenhum. Mas talvez para outros lugares essa informação tenha muito valor. Então, tudo isso precisa ser protegido. Tudo. Então, a gente começa a observar que as informações que necessitam ser protegidas, elas estão em diversos lugares. E aí eu nem entrei ainda no ponto de falar sobre os nossos dados pessoais. Eu nem cheguei a falar de nome completo, data de nascimento, endereço, CPF, nome da mãe, nome do pai, que às vezes você disponibiliza em qualquer lugar da internet, às vezes você nem se toca, que está deixando fácil, tá, os seus dados em alguns locais que não deveria. Então tem que ter cuidado até onde você disponibiliza os seus dados pessoais, tá certo? Pessoal, nós teremos o nosso intervalinho entre uma aula e outra. Daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade à nossa aula. Até já já.